muitas pessoas abraçam, e os políticos financiam. Vai lá, faz mesmo, né? Organiza, estrutura, tal. Aí vão surgir as grandes guerras da cristandade. Essas guerras vão se estender durante muito tempo, vai ter muita carnificina, mas passado um tempo pacifica, a situação é pacificada e são assinados aí éditos de tolerância, né? Então aí se estabelece uma tolerância agora na Europa entre catolicismo e o protestantismo surgido, tá ok? E aí depois disso aí vai ter os movimentos missionários de expansão. Então você vê, ó, surge, ó, reforma protestante, aí principais ramos que ele coloca ali, protestantismo de modo geral e anglicanismo. O anglicanismo, eu não vou explicar tudo agora, que a aula não tem esse objetivo, mas ele vai ser aquela dissidência do rei Henrique da Inglaterra, que queria se separar, o Papa não deixou, e ele foi lá e separou a igreja da Inglaterra, ficou com uma igreja independente. Ele conseguiu o seu divórcio, que ele queria, a intenção dele era essa, e aquela estrutura da igreja da Inglaterra, independente de Roma, na verdade era um tipo de catolicismo com outro nome. A igreja anglicana, ela se tornou um tipo de catolicismo com outro nome, um nome mais legal, o anglicanismo, tá certo? Dos anglo-saxões, que era o povo daquela região. Então, dentro do anglicanismo, vão haver problemas, inclusive, com o protestantismo. O protestantismo lá dentro vai ter embates com essa igreja oficial da Inglaterra, essa igreja anglicana. Então, você tem essas subdivisões aí, ó, essas subdivisões devido à separação, devido ao distanciamento da mensagem original. Quanto mais você distancia da mensagem original, mais você vai ter esses problemas, né, de separação. Sempre eles são ligados na mensagem original. Isso aí, tirando, né, as especulações, tirando as deturpações, você tem o cristianismo original. O cristianismo que é desde a raiz, né, desde a origem. O catolicismo, como eu já expliquei para vocês, somente para dar mais uma pincelada, você tem o catolicismo, ele tem a mania de se ligar à fundação desde Cristo. Qual é a fundação da Igreja Católica? É lá no ano 33 com Cristo. Não é, meu querido. Por causa de todos os problemas que são visualizados dentro da igreja. Então, esse quadro de cima é um comparativo, tá? Então, ó, a questão: religião, fundador, mensagem, igreja, Deus, Jesus, ressurreição de Jesus, salvação e fonte de autoridade. Cristianismo bíblico, fundador, Jesus, a mensagem, salário do pecado é a morte e Cristo é o Salvador. A igreja, todos os que andam, né, conforme Cristo, né? Igreja Universal dos Salvos. A Igreja Universal dos Salvos não tem placa. É todos aqueles que são salvos na pessoa bendita de Cristo, aonde quer que estejam. Esta é a Igreja Universal dos Salvos. É o corpo místico cuja cabeça é Cristo. Aqueles que obedecem diretamente a Cristo, onde quer que eles estejam, tá? A igreja, como eu falei, Deus, né, a Trindade, Jesus, segunda pessoa da Trindade, a ressurreição, Jesus ressuscitou e está vivo, a salvação, que é só em Cristo, e a fonte de autoridade, que é a Bíblia. Então esse é o cristianismo bíblico. Em relação ao catolicismo romano, você observa, ó, em relação a Jesus Cristo, aí você vê, ele permanece ainda, né, em relação ao fundador. Enquanto para o cristianismo bíblico o fundador é Cristo, para o catolicismo o fundador deles vai ser Pedro. Ele diz que Pedro é o primeiro papa, tá ok? Inclusive, se você procura em Atos dos Apóstolos, você vai ver, você não tem com muita clareza que Pedro tenha estado em Roma. É uma especulação que é feita em cima de textos posteriores, em cima da tradição, tá? Então a tradição costuma afirmar que Pedro esteve em Roma. Eu não vejo grande problema nisso, que Pedro tenha estado em Roma. O problema é fazer de Pedro um papa. Eu não vejo em momento algum alguma, vamos dizer assim, alguma brecha, tá? Alguma espécie de informação que me diga que Pedro tinha um poder sobre aquela igreja, sobre os demais, poder de mando sobre os demais. Em momento algum nos dá este parecer. Pode falar. Não é por causa daquela passagem lá, os católicos já me falaram, né? Não é por causa daquela passagem lá que Jesus fala, tu és Pedro e sobre... sempre usam essa passagem, tu és Pedro sobre... É onde eles fundamentam Exatamente. Agora, veja, primeiro, né, Pedro, né, o Kefa, né, pedra pequena, e Jesus, a pedra de esquina, né? Então a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por esquina. Então a pedra fundamental, a pedra que orienta toda a construção do templo, tá ok? A igreja está sobre uma pequena pedra chamada Pedro, ou a igreja está sobre a rocha que é Cristo? É óbvio que a igreja está sobre Cristo. Se a igreja estivesse sobre Pedro, o que seria da igreja quando Pedro negou?
Então, vê, o que seria da igreja estando fundada sobre um homem que é falho, mesmo sendo um grande apóstolo, é limitado, é falho? Não faz sentido a igreja de Cristo fundada sobre um homem. Ainda mais, como fazer de Pedro um líder da igreja, se o próprio Cristo disse que entre vós não haveria esse tipo de coisa, de um ser maior que o outro. Quando um estava tentando disputar com o outro, dizer que esse é maior, que ele é maior, Cristo pega uma criança e coloca no meio deles. Vós não sereis como um mundo onde cada um tenta se impor sobre o outro. Então, essa lógica é totalmente absurda. Fundar a igreja em Pedro e fazer de Pedro seu primeiro papa. Não faz sentido. A Bíblia não nos dá respaldo para isso. A igreja está fundada em Cristo. Cristo é a rocha, tá certo? Sobre a qual está fundada. E lembrando-se também daquele que ele falou, que aquele que cava sobre a rocha está sólido a tal ponto de aguentar tudo que é tipo de intempérie. Se a igreja estivesse fundada sobre a pequena pedra que é Pedro, ela já teria desabado, tá ok? Pode falar. Então esse negócio que eles canonizam é aquela mulher E eles atribuem uma graça, né? Elas fazem dele um objeto para o povo, tá? Oficialmente eles não declaram isso, mas para o povo se torna-se objeto de veneração. Então ela disse que não, é uma honra apenas. Então eles apenas têm essa pessoa beatificada como referência. Então eles olham para o exemplo dela para se espelhar. Então essa é uma declaração oficial. Mas para o povo, de modo geral, funciona como uma veneração. Porque a pessoa passa a orar para aquela pessoa beatificada. Né? O Júnior, eles beatificam justamente por reconhecer nessas pessoas que eles fizeram milagres. Exatamente. Aí a pessoa de um imenso número de beatificados. Cada um deles disputando um pouco da glória. Não interessa através de quem veio o milagre, interessa a fonte, que é Cristo. É só Ele que deve ser adorado. Então todo esse movimento de beatificação é uma interferência nociva na igreja. E é uma coisa permissiva de Deus, mesmo Milagre. Exatamente. Ela orou, o milagre aconteceu e ela nem sabe. Orou de longe, orou, enfim, a pessoa nem sabe que houve E ela nem vai ser beatificada. Teve fé ali e que recebeu o milagre, sabe que aquilo por intermédio da pessoa, mas veio de Cristo. E por que ela deveria ser beatificada? Por quê? Para quê? Se a glória é de Cristo. Exatamente, isso aí é dar honra excessiva a homens, a pessoas, exaltar pessoas e colocar elas disputando a glória de Deus. Não é necessário, é totalmente. Você, que nem aquela passagem do menino lá que foi curado, que o povo sabia realmente que ele nasceu cego. Eu falei, mas será que era cego? Né? Pois é. Depois que a gente, você falou, o povo fala, mas quem prova que é? Que nem tem uma igreja um cristão, não, porque o povo fala que o pessoal chega lá, vai entrando, mas... Sei lá qual é a fonte disso aí. Pois é, sei lá qual é a origem. Não sei, eu não estava lá, não vi. Olha só, naquele quadro que eu coloquei ali, ó, Heresiologia, ó, no ano 400, oração pelos mortos, ó, coisas que foram entrando dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e que foram deturpando, tá certo, essa instituição, fazendo ela se afastar do cristianismo original, da Bíblia Sagrada. Veja, 400 depois de Cristo, oração pelos mortos. 593, purgatório. Aonde está o purgatório na Bíblia? No meu cachorro tem. Meu cachorro tinha. Não, isso é purgatório, não é purga. Purgatório, veja. Vai pro. Então, purgatório é a fonte, são documentos apócrifos. Tem gente que acredita nisso, acredita? Que fala que vai para o purgatório. Quer dizer, não é crente, né? Porque se a gente tivesse, não pode ser crente. Pois é. Ah, Jesus. Veja, purgatório. 758 depois de Cristo surgiu a confissão dos pecados ao padre. Então o padre agora ele passa a ter o poder de absolvição. Ele diz, aquilo que você falou, a única coisa, você acha que não é uma diferença? Não muda muita coisa. Não muda? Totalmente, vai. Totalmente. Por quê? Porque o pastor também... Sabe o que é a disciplina? Não, o pastor não te deu perdão. Não, eu estou te falando. O padre também não está dando perdão. O padre está dando perdão. Ele só está dando... Não, o padre está dando perdão. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você fala, reza 10 da Ave Maria, está perdoado. Se você for católico, se você for batizado na igreja católica, você estiver perto para morrer, o padre pode dizer uma coisa chamada extrema unção, que é para livrar você dos pecados de vida, para você ou subir direto, ou para você passar pelo purgatório. O padre está dando perdão. É diferente. O pastor não dá perdão. O pastor ele vai analisar a sua situação, biblicamente falando, e vai colocar você em disciplina, que é onde você tem que mostrar que você de fato corrigiu suas ações. Aí ele põe você de volta na comunhão. A única coisa que ele faz é ligar você na comunhão ou desligar. A autoridade dele é essa.
O perdão vem do céu. Perdão de Deus. Oi, Júnior, mas eu vi um vídeo de um padre anteontem, ou foi ontem, que eu ouvi duas a consciência em coisas que eu nunca vi pastor dizer. Porque tem padres hoje que estão pregando Bíblia. Porque teve todo o movimento carismático que trouxe para a Igreja Católica vamos dizer assim, uma adaptação da sua postura. Por exemplo, hoje essa questão de padre se voltar para a igreja para trazer uma mensagem direcionada à igreja, ela só existe por causa do crescimento do protestantismo. Sim. Porque o padre antes, ele rezava a missa em latim de costas para o povo. Não tinha essa interação do sacerdote com o povo. Agora o que acontece? A igreja cresceu, depois vai surgir uma igreja mais complicada ainda para a igreja católica, chamada pentecostais, tá certo? Que vai simplesmente explodir o movimento de evangelismo, de crescimento. Aos casos falaram, ou a gente muda alguma coisa aqui, ou a gente vai perder todo mundo. É quando os movimentos carismáticos dentro da igreja católica começaram a trazer algumas coisas do movimento pentecostal para dentro deles. Inclusive essa questão do padre estudar uma mensagem e pregar para o povo. O padre Paulo Marcelo Rossi parece um crente. Ele adotou esse formato. Ele adotou até os hinos. Pegou emprestado. Ele não fica com raiva não, deixa ele cantar. Não tem problema ele cantar. Se deu bem, se for analisar, ele está voltando quase que voltando lá para a raiz. Né? E você acha que isso não é uma estratégia? Isso é uma estratégia. Ele está perdendo número. Aí ele pegou, se adaptou, falou, vamos dançar conforme a música. Se eles pregam, nós pregamos também. Daqui a pouco tem padre até dando pulo aí, falando mistério. Então, é isso, meu irmão, é estratégia. É estratégia. Veja, ó, em 819, Assunção de Maria. Onde é que está a fundamentação para a Assunção de Maria? Documento apócrifo, tá certo? Tem um Evangelho da Assunção de Maria. Documento apócrifo. Não está na Bíblia, meu querido. Agora, eles colocam a instituição como tendo a mesma autoridade ou mais do que a Bíblia Sagrada. Então, quando alguém tenta questionar, eles falam, não, a igreja colocou. E a igreja tem essa autoridade, tem esse poder. Canonização de santos a partir de 1880. 1074, celibato sacerdotal foi instituído. Foi obrigatório agora. Em 1186, a Santa Inquisição. Santa, né? Santa não tem nada, né? Em 1190, a indulgência regulamentada. Então agora o Papa assina um documento, carimba, né? Dá lá para os seus comissários, seus representantes, e os caras vão por aí vendendo. Chegou o ponto, a coisa estava tão assim escancarada, por quê? Eles queriam construir o grande palácio de São Paulo e São Pedro, no Vaticano, e forrar de ouro, né? Quando tiver a missa no fim do ano, dá uma assistida lá. Não vá se desviar para o catolicismo, não, mas dá uma assistida lá. Não, né? Missa do Galo. Para você ver, a missa do Galo. Quem morre é o peru, mas a missa é pro Galo, né? Uma coisa está bem torta mesmo. Então você vê o palácio lá, é ouro de cima a baixo. É ouro, né? A Igreja Católica é uma das instituições mais poderosas do mundo em relação financeira, de terrenos que eles têm em todo lugar do mundo. Você não imagina o poder que esses caras têm. E você acha que veio do quê, meu querido? Veio, por exemplo, desse tipo de prática aí, da venda de indulgências. Chegou um ponto na época de Lutero, né, João Tetzel lá, fazendo o trabalho dele, que se tornou tão insuportável, que o cara vendia indulgência posterior. A pessoa chegava lá e falava, eu estou planejando matar aquele cara porque ele roubou meu cavalo, tá? Então eu vou matá-lo. E aí eu quero comprar uma indulgência, eu quero fazer uma indulgência, tá certo? Para ele ser perdoado do crime que ele vai cometer. Aí simplesmente vai depois passar por um ato penitencial, né? Mas já tem uma indulgência aí. Vai para o purgatório. Vai para o purgatório. No purgatório você dá ofertas, né, sacrificiais para a igreja. Como João Tetzel dizia, a moeda quica na caixa e a alma sai do purgatório. Então, em relação, eu acredito que não na igreja primitiva, mas as crianças valdenses batiam elas contra as rochas, tá certo? Para quebrar o crânio e causar terror na família. Teve as cruzadas também, foram os embates lá contra o mundo muçulmano. Então, por que houve essa característica? Porque a igreja se tornou Estado. Eles eram Estado, eles eram um Estado maior do que os reis. Então, eles assumiam esse braço armado, né? Eles assumiam esse poder universal. Agora, tá ok.
tem que ter uma ponderação também nessa avaliação. Por quê? Porque quando o protestantismo surgiu no primeiro momento, a partir dessa mentalidade medieval, em alguns lugares eles também se tornaram Estado. Por exemplo, a Genebra de Calvino, a igreja, ela interagia diretamente com o Estado. Inclusive, houve algumas mortes dentro do protestantismo. Se você quiser saber, o movimento reformado, de fato, não foi nem o calvinismo, nem o movimento luterano. O movimento luterano, algumas coisas parecia muito com a igreja católica ainda. O movimento reformado, de fato, foram os anabatistas. Que aí os caras falaram, não, aquilo que não estiver na escritura, nós não vamos seguir. E aí quando eles pararam de aceitar o pedobatismo, batizar crianças. Quando eles pararam de aceitar batismo de criança, eles já eram perseguidos pela igreja católica. Agora começaram a ser perseguidos pelos calvinistas, pelos movimentos reformados. Os caras foram perseguidos pelos dois. E aí conseguiram resistir, depois passado um tempo, houveram muitos tratados de paz. E aí, por exemplo, quando houve o Sínodo de Dort, sobre o arminianismo, aquela treta lá em relação à predestinação absoluta, né? A questão da predeterminação, na verdade, né? Calvinista, e a predestinação conforme afirmada por Armínio. Quando houve aquele sínodo, ao final dele, muitos representantes arminianos foram mortos. Dentro da sua visão, assim, então dá para entender que desde lá, quando a gente voltar na escola dominical, quando pedimos rei, quanto mais o homem vai crescendo, o Estado, isso, a religião, virou a ganância humana alimenta isso. Então isso não tem como evitar, isso é a natureza humana. O problema é, você tem que aceitar que sempre vai necessitar de reformas. A igreja cresce, se solidifica, ganha autoridade, começa a abusar da autoridade, tem que vir uma reforma. Toda a igreja precisa de, novamente, uma reforma. A igreja pentecostal também precisa de uma reforma. É assim. Você acha que do jeito que está caminhando, será que pode ser que venha uma outra reforma? Porque... com certeza. Sim. Na verdade, você quer ver uma coisa que aconteceu? Eu acho que está tendo uma reforma. Você quer ver uma coisa que já aconteceu e que, quando acontece um movimento, as pessoas que estão dentro da época dele não percebem todo o seu impacto. É futuramente que vão olhar para a nossa época hoje e vão perceber essa diferenciação. Uma diferenciação que surgiu hoje, dentro do pentecostalismo, existe o chamado pentecostalismo clássico e neopentecostalismo. Por que você acha que existe essa distinção hoje? Porque o neopentecostalismo está se afastando muito da Sagrada Escritura. Está adotando práticas que são até parecidas com as práticas da Igreja Católica. As indulgências, a adoração de pessoas, líderes centralizando muito o poder. Já houve uma reforma. A reforma para você dizer, nós não temos nada a ver com os neopentecostais. Nós somos pentecostais clássicos. Eu acho um absurdo que é um jornalista, uma pessoa que estuda, que está falando sobre isso, uma coisa de um jeito que é necessário ter essa reforma. Sim, mas na verdade, constantemente. Até está estudando isso, né? E quando o negócio vem à tona, já vem pronto. Você vê, a igreja com o passar do tempo, ela se tornou uma mega estrutura. Por que ela tem essa estrutura e essa centralização? Porque a igreja não é só uma instituição religiosa, ela é uma instituição estatal. Tanto é uma instituição estatal que ela tem um país, tem uma bandeira, tem um chefe de Estado, tem uma representatividade diplomática, tá? Então a igreja é um Estado, ela não é só uma instituição religiosa. Então toda essa estrutura denota isso. Você tem os grupos que participam dentro da igreja, Companhia de Jesus, que são os jesuítas, Ordem de São Bento, né, os beneditinos, Lutero pertencia a esse, salvatorianos, franciscanos, salesianos, franciscanos, salesianos de ali, maristas, rogacionistas, paulinas, domicianos. Então tem todas essas ordens aí que dividem cada uma certo poder dentro da igreja. Então a igreja ela é uma unidade porque lá em cima, lá no topo, ela tem alguém que se coloca como vigário de Cristo, substituto de Cristo na terra. Tem poder de vida e morte, tem poder de salvação e condenação, tá certo? É infalível nas suas decisões. A bula papal é um documento infalível, ok? Então o cara está substituindo Cristo. É isso que está acontecendo. Ele está sentado na cadeira de Pedro. Né? Então na mentalidade católica, Cristo está lá no céu, tá? E o Papa está lá no Vaticano. E o Papa a gente se entende com o Papa. Cristo ficou lá no céu, lá na glória. E quer saber de uma? A gente nem fala muito com Cristo, mas a gente fala com Maria. Então a gente se volta mais para Maria do que para Cristo. Você está entendendo que os caras estão tentando tirar Cristo para o lado? Né? Colocar ele de lado, marginalizar Cristo? Colocando outras pessoas. Você tem toda uma gama de santos beatificados,
Se nenhum deles resolver, você vai para Maria. Aí talvez um dia você lembre-se que tem um Jesus de Nazaré, que você pode orar para ele, que na verdade, biblicamente falando, é o único mediador. Tudo aquilo que você rezou para outras pessoas foi inútil, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, sim, mas eles usam Maria direto ou indireto? Direto, diretíssimo. Maria ganhou um poder extraordinário na Igreja Católica. Tanto é que tem a igreja dela. Exatamente, pois é. Movimentos maristas que tem aqui, por exemplo. A multidão que arrasta para lá, o mediador. A hierarquia da igreja, com o Papa lá em cima, né, detendo todo esse poder, e a estrutura eclesiástica ali ao lado, com o Papa, cardeais, arcebispos, padres e os diáconos. Toda essa estrutura aí da igreja. Oi? Aparecida do Norte não é a mesma Maria, não. Aparecida do Norte agora é uma adoração local a Maria. Então você tem diversas manifestações de Maria nos locais. Sim, mas eu quero saber em que situação. Por quê? Você tem uma coisa só que eu quero colocar. Foi boa a sua pergunta. Por quê? Por exemplo, uma coisa que eu não tolero. Tá lá, o horário político. Pastor fulano de tal. Missionário fulano de tal. Bispo fulano de tal. Se eu falo, se você é pastor, vá para a igreja. Resumindo, a igreja. Se você é missionário, vá para o campo, fazer missão. Se você é bispo, vá administrar alguma situação da igreja. Se você quer vir para a política, você é político, você não é pastor. Ok? Então, na política tem político. Aí, se o político também é pastor, maravilha. Então, ele está numa visão semelhante à minha. Eu vou ver os projetos dele, eu concordo? Vou votar nele. Por quê? Eu posso votar nele que vai ter uma mentalidade, vai pensar semelhante a mim. O marxista vota em marxista, tá certo? O bandista vota em um bandista. É por aí. E você quer o quê? Uma representatividade. Para favorecer a igreja? Não, para governar para todos. Só que sabendo, né, tendo a mentalidade semelhante à que eu tenho. Para que possa entender as minhas demandas. É isso que por isso que existe a democracia. Para os grupos buscarem sua representatividade. Então a igreja, ela não pode ser ingênua de pensar que ela não precisa de representatividade. Ela precisa. Se não houvesse a representatividade que há hoje, muitas leis injustas já teriam passado. Nós teríamos cartilha gay nas escolas hoje. Não passou por quê? Bancada católica e evangélica. Se juntou, aí você vê. Ali houve uma convergência. Não interessa se são católicos, a diferença que tem conosco. Ali nós estamos lutando pela mesma causa. Porque a gente tem que fazer pressão para que esses abusos não sejam impostos. Se não tiver representatividade, meu irmão, você não vai falar. É uma coisa, outra coisa que eu acho ridículo. Época de eleição, traz o pessoal da igreja que é representante no meio do culto para falar sobre eleição. E você já está interferindo no culto. Eu acho isso insuportável. Ele está interferindo no culto. Ele é pastor, ele só para falar da política. Acontece, é muito chato. Esse período de política é insuportável. Ele é pastor, mas aí ele é candidato. Ele vai igreja e fala, Jesus vai falar isso. Sim, pode falar. Aí a gente vai dar uma passada aqui, né, nessas outras manifestações que estão ligadas àquelas fragmentações, né, aquelas dissidências que vão acontecendo do cristianismo original. Primeiro sobre gnosticismo. O que ele tem a falar de gnosticismo na página 50? A palavra gnosticismo vem do grego gnosken, saber. Refere-se a um movimento dedicado à obtenção de um conhecimento genuíno maior, por meio do qual, segundo seus adeptos criam, poderia ser obtida a salvação. O gnosticismo, tal como as religiões misteriosas dos gregos, alegavam possuir uma sabedoria esotérica e exotérica. Exotérica aberta, esotérica fechada. Tá ok? Então, sabedoria era esotérica, fechada, ou hermética, que se tornaria propriedade dos iniciados em contraste com os de fora, que não seriam privilegiados. Segundo esse sistema, os iniciados seriam os eleitos, ao passo que os demais não seriam passíveis de redenção. É interessante que você vê, existe alguns eleitos, um grupinho de eleitos, e uma grande parcela condenável, que não são passíveis de redenção. Inclusive vai colocar aqui como rílicos e pneumáticos. Os rílicos são materiais, são carnais. E a matéria da concepção gnóstica é inerentemente má. Tá ok? Então, isso aí, fala para mim, não lembra um pouco de supralapsarianismo?
onde você tem um pequeno grupo eleito desde a eternidade para a salvação e um resto que já foi eleito desde a eternidade para serem condenados? Você vê que algumas ideias que surgem dentro do protestantismo, por mais que elas sejam veementemente defendidas, elas são perigosas, elas são estranhas à Bíblia Sagrada. Principalmente porque ao longo da Bíblia você sempre vê Deus colocando o homem em situações de escolha. Escolhe o bem para que vivas. Se você diz para alguém escolher o bem, é porque ele pode escolher o mal. Agora, se ele foi eleito desde a eternidade, predeterminado para escolher o bem, não dê escolha. Ele já foi escolhido por ele. Então, já foi escolhido por outra pessoa. Então você vê o gnosticismo nesse aspecto se aproxima um pouco do supralapsarianismo. Basicamente falando, para o gnosticismo, Jesus nunca poderia ter vindo em carne. Por que você acha que João coloca no Evangelho de forma bem clara? Tá certo? Que Cristo veio em carne, que a palavra se fez carne e andou entre nós, e nós tocamos a palavra da vida. Aquele que não entende que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo, ele coloca assim, com toda essa severidade. Porque na época do apóstolo João já havia uma batalha contra movimentos gnósticos que estavam tentando entrar na igreja. O movimento gnóstico é uma convergência de movimentos místicos orientais. Aí você tem, por exemplo, uma religião na Pérsia chamada zoroastrismo. O zoroastrismo é dualista. Ele diz que desde a eternidade existe um bem e um mal que estão disputando poder. Tá certo? Então você tem o dualismo do zoroastrismo que veio para cá. Você tem até algumas influências do hinduísmo. Você tem filosofia grega que fala da gnose, né? O gnosken. Ou seja, fala muito sobre uma sabedoria, sobre um conhecimento. Isso aí é uma pegada mais grega dos filósofos, né? Aí você tem também essa questão dualista, e você tem a questão de ser iniciado para poder participar, coisa mística, esotérica, secreta, tá ok? Então o gnosticismo, ele afirma que Jesus nunca poderia ter vindo em carne, porque a carne é matéria, matéria é inerentemente má. Então Jesus, no máximo, ele foi uma emanação de Deus que parecia carne, parecia matéria, mas que na verdade não era matéria de verdade. E aí você vai ter as diversas linhas que você vai ver de heresias na igreja cristã, que vão defender um aspecto ou outro do gnosticismo. Mas de modo geral, o gnosticismo foi a influência de algumas delas. Veja, na tela, religião ocultista, movimento de teor religioso que possuindo caráter sincrético, sincretismo, né, abraça diversos movimentos, ou esotérico, secreto, foi criado nos séculos iniciais do calendário, né, lá no início do calendário cristão. Qualquer busca pelo conhecimento místico das verdades divinas ou transcendentes que se podem referir ao estado espiritual de um indivíduo. Os gnósticos, no lado. Gnosticismo, doutrina filosófico-religiosa, século I, hein? Misturava ensino da filosofia grega, olha o elemento grego aí, com elementos da religião babilônica, astrologia dos babilônicos. Aí você vai ter os diversos esferas, tá? Então você tem os aions, que estão cada um nessa esfera, é uma pegada astrológica isso. E para você chegar até Deus, que é um ser que não interage conosco, que está num ambiente totalmente distante de nós, você tem que adquirir no conhecimento secreto. E esse conhecimento passado pelos mestres. Aí você vai evoluindo até você alcançar um nível espiritual. Quando você se separar da carne e entrar totalmente no espírito. Diga para mim, isso não é o nirvana? Que a gente viu na ideia budista? Olha a influência aí. Ó. Então você vê, o gnosticismo é um saco de gatos. O gnosticismo é um liquidificador, que pegou um monte de coisa, misturou e ofereceu um grande risco ao cristianismo. Porque sempre tentava entrar dentro da igreja. Sempre tentava ganhar ensinadores da igreja. Sempre tentava ganhar adeptos da igreja para tentar influenciar. Então, diversos movimentos tentaram entrar na igreja através dessas ideias gnósticas. Astrologia, legalismo judaico, aí surge a cabala, tá certo? Cabala esotérica. Dualismo persa, tá certo? Que eu falei para vocês, zoroastrismo. Doutrinas cristãs. Defendiam que esse movimento aqui, ó, a influência do gnosticismo, ela produziu um número que você não imagina o tamanho de textos apócrifos e pseudepígrafos que surgiu por causa disso. Um número gigantesco, tá certo? A Bíblia, se pegasse todos os livros e colocasse dentro dela, primeiro, ia ser um caos, ia ser totalmente contraditória. Segundo, a gente ia ter uns 500 livros. A Bíblia ia ser desse tamanho, porque existem diversos livros de fonte gnóstica,
que foram escritos e começaram a circular para tentar ganhar a mente de muitos cristãos. Muitos se deixaram levar por esses livros. Defende que Deus era um ser inacessível, que ele havia emanado uma série de 30 espíritos angélicos denominados Aions. O Demiurgo, um deus menor, teria criado o mundo e suas criaturas imperfeitas. Existia um mundo perfeito habitado por milhares de almas pré-existentes, que é uma ideia platônica, de que as almas, na verdade, elas existem eternamente, elas sempre existiram, só estavam esperando um corpo para encarnar. A alma é pré-existente, é uma ideia platônica. Espiritismo, né? A metempsicose, né? Que uma alma sai de uma e passa para outra, certo? Existia um mundo perfeito habitado por milhares de almas pré-existentes que, ao cair na terra, ficavam cativas do corpo no lugar impuro. Então, basicamente, essa é a ideia do gnosticismo. Aí ele passa umas outras